Hola, ¿cómo andan? Bueno, para los que ingresan, si me pueden decir si se escucha el audio sería muy bueno. ¿Se escucha el audio? Pónganme un sí, así me quedo tranquilo. ¿Se escucha? Bueno, bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que es un placer tenerlos acá. Es un placer que sigamos compartiendo estos Instagram Live del AKD. Estuvimos trabajando mucho en armar una grilla interesante con gente nacional, gente internacional, gente que sea fisioterapeutas o gente que no lo sea, para tratar de buscar un poco las diferentes miradas que están relacionadas con el deporte, por lo cual les agradecemos muchísimo y es un placer ahora poder recibir a Tiago en breve. Bien, acá estamos. Oi, Tiago, Olá, amigo. tudo bem? Tudo bem? Tudo bem por aqui. Como vai isso em Brasil? Muito bem, estamos acá confinados por causa de corona, mas esperamos poder ajudar um pouquinho a população de kinesiólogos na Argentina. Primeiro, muito obrigado pela ajuda, muito obrigado pelo seu tempo. Para a gente aqui na Argentina, eu vou falar espanhol, com você eu vou falar um pouquinho de português. Ok. Tiago estuvo con nosotros hace 2 años acá en el Congreso. Es una persona que es un fisioterapeuta muy conocido en Brasil. Tuvimos la suerte de leer sus trabajos, que son muchos, tiene aproximadamente 60 artículos. 60 artículos, Tiago, ¿no? Tive uma pequena falha acá na internet, mas está de volta. Não se preocupe. Não se preocupe. Eu estava falando que você tem 60 artigos, não? Sim. Sim, sim. Bom, em primeiro lugar, eu me sinto muito mais confortável falando em inglês ou português, mas prometo que falarei o portunhol bem devagar para todos tentarem entender. E se por acaso alguém não conseguir entender, você faz a tradução. Estive em Buenos Aires para o último congresso da AKD e foi um dos finais de semana mais especiais da minha vida, porque fui muito bem recebido, assisti a palestras, apresentações maravilhosas, aprendi muito. Espero ter contribuído com um pouco de nossa experiência. Como tu disse, temos aí estamos no meio entre clínica e pesquisa. Então, estamos atingindo 70 publicações internacionais na área de reabilitação ortopédica, esportiva, rodilha, quadril é cadeira, Sim, cadeira. Coluna, shoulder, ombro. Então, tentamos ficar no meio, fazendo pesquisa e atendendo pacientes. Bueno, primero contarle a la gente que Tiago es un referente en Brasil, como bien él lo dijo, ha publicado mucho. También él trabajó con la selección brasilera de fútbol. Usted trabajó con la selección brasilera de fútbol femenino, ¿no? Sí, por 7 anos. 7 años. ¿Cómo fue esa experiencia? Eu sempre trabalhei no hospital público. Não sei se vocês usam o termo público, hospital Sim. que atende a população, no charge, free. Quando recebi convite para ingressar na seleção brasileira nacional de futebol feminino, foi uma experiência diferente, porque eu tinha experiência em atletas, mas atletas amadores, atletas que vêm para o hospital, clínica. No começo, um pouco de dificuldade, mas depois de 3, 4 meses, conseguimos introduzir nossos conceitos de prevenção, nossos conceitos de reabilitação acelerada, e depois de um ano, nós percebemos que a incidência de lesão diminuiu bastante.
a velocidade da reabilitação melhorou bastante e eu peguei sempre muito pesado porque nós percebemos que quando você traz a ciência para o esporte de alto rendimento, os resultados tendem a ser melhor. Porque eu realmente acredito que prática baseada em evidências, ok? Sim, É a chave para que você erre menos, cometa menos erros durante um tratamento e seja mais assertivo. E eu acho que conseguimos isso nesses 7 anos. Bueno, muy bueno lo que estás diciendo. Acá, y creo que en Brasil pasa algo parecido, muchas veces pareciera que sos de um equipo ou de outro equipo. Vou falar português. Muito bom suas palavras. Aqui na Argentina, muitas vezes, algumas pessoas, eles acham que se você é seguidor da medicina baseada na evidência, você é o oposto a outras coisas. Como é a situação no Brasil? Isso cambiou bastante nos últimos anos. Nós temos muitos congressos, muitas publicações ligadas à fisioterapia de alto rendimento. Isto cambiou bastante, mudou muito no Brasil. Antigamente, há 10 anos, 10, 15 anos, nós percebemos muito. Se você pesquisa, se você estuda, você não serve para esporte. Esporte, você tem que ser boleirão, como chamamos. Ser uma pessoa engajada, uma pessoa alegre, uma pessoa extrovertida, mas que não precisava estudar. O que importa é tratar bem pacientes, atletas, ser amigo. Mas de uns anos para cá, muito, porque nos Estados Unidos, eu gosto muito, eu sigo muito a escola americana de fisioterapia. Eles usam muito prática baseada em evidência, especialmente para esporte. E nós temos feito cambiado para este lado. Hoje é impossível você trabalhar no esporte de alto rendimento sem utilizar skills, sem utilizar ferramentas baseadas em evidência. Porque teu colega do lado, teu colega no mesmo time ou teu colega em outro time usa essas práticas mais recentes e mais embasadas. E se você não usa, você fica para trás. Acho que é isto. Es muy importante lo que estás diciendo, es muy importante aclararlo, sobre todo desde donde estás vos, que tenés justamente esa mezcla entre lo que es evidencia, sos un investigador, você é um pesquisador, mas você também tem muita prática clínica. Então, é muito legal o que você está falando agora. Tiago, voy a contarles como yo lo conocí a Tiago. Tiago, a primeira vez que eu conheci você foi quando eu li um artículo do Christopher Powers. Você tem uma relação com o Christopher Powers. Sim. Para a gente que não conhece a Christopher Powers fue el creador del valgo dinámico, fue sí. el creador del colapso medial de rodilla. ¿Cómo fue eso? Eu sempre fui consumidor da JOSPT, ou não sei como chama, mas na Argentina, JOSPT. Sí, las JOPS. Las JOPS. Eu sempre segui esta revista, todas as publicações, eu considero a revista número 1 em reabilitação ortopédica, mas eu sempre segui os conceitos de Christopher Powers. Uma vez encontrei com ele em uma apresentação nos Estados Unidos e fiz o convite para vir cá em Brasil para curso, uma conferência. E fizemos bom relacionamento. Depois ele foi meu advisor, meu orientador no meu pós-doutorado nos Estados Unidos. Nós temos algumas publicações juntos. E foi assim que a coisa começou. E hoje eu sigo bastante. Ele vem no Brasil 2, 3 vezes ao ano. Eu vou para os Estados Unidos uma vez ao ano para a conferência. Já fiquei um tempo em sua clínica em Los Angeles, Califórnia. So este é meu relacionamento com Chris. Perfecto. Very nice guy. Um cara muito, muito especial. Acá en Argentina decimos un pibe muy copado.
Eu muito ocupado. Ok. Graças. Muito obrigado Ok. pelas palavras. E uma coisa importante é que você é um membro da SONAF. Para Sim, a gente na Argentina, SONAF é a Sociedade de Fisioterapia Deportiva de Brasil, una sociedad muy amiga nuestra de la AKD en Argentina. Tenemos la suerte de tenerlos siempre en todos los congresos y SONAFE es un referente en la zona y mundialmente. sim, Muchos buenos fisioterapeutas, muchos buenos investigadores y la verdad sim, que sim. para mí es un ejemplo a seguir en la región. Vos sos miembro de SONAFE. Tá. Eu digo as mesmas palavras para a AKD. Conheci tenho muitos amigos na AKD e acho que vocês também estão fazendo um trabalho espetacular. Oh, muito obrigado. Nós temos alguns problemas com algumas pessoas, como André Romagnol. Eu não sei se você lembra, mas André Romagnol estamos vendo se podemos sacarlo de la academia. Uma brincadeira, somente uma brincadeira. Um abraço para ele. Bueno, Tiago, un poco la temática que elegimos para hablar en este Instagram Live es sobre la rehabilitación de hombro, rehabilitación de la disquinesia. Vos tenés 3 artículos, creo, uno es sobre disquinesia, você tem 3 artigos, uno es sobre a disquinesia escapular, ¿no? Sim, tenho, não sei se três, talvez mais, mas tenho Mais, alguns sim. muito importantes, observando a importância do ritmo escapular, de scapular rhythm, em pacientes com com dolor anterior de ombro. Perfeito. Temos muitas coisas legais. Perfeito. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Como Sim, é... Sim. vou tentar devagar, ok? Perfeito. É, Ótimo. eu me lembro que no passado nós tratávamos pacientes com dolor no ombro, muito observando a força de manguito rotador, supraescapular, supraespinal, infrarredondo menor e subescapular. E nós sempre tratávamos fortalecendo o manguito rotador. Esta era a peça fundamental desta engrenagem, deste quebra-cabeça. Mas de alguns anos para cá, começamos a pensar que para você ganhar força, se você pensar que a origem e a inserção de músculos de manguito rotador, eles saem de escápula e vão para húmero. Sí, sí. Se tens uma escápula com um ritmo anormal, o comprimento ou tensão de músculos de manguito rotador não vão estar de forma adequada. Portanto, começamos a acreditar que preciso dos movimentos normais da escápula antes de começar a pensar em manguito rotador. Se pensarmos no ombro como um todo, o símbolo do ombro, nós temos movimentos de elevação, depressão, protração e retração. Se pensarmos em movimento de braço, temos flexão, extensão, abdução, adução e rotação interna e externa. Se dificilmente utilizamos em nosso dia a dia o movimento de flexão puro. Não penduramos roupa no varal? Sí, sí. Não colocamos roupa no varal fazendo uma flexão pura. Muito menos fazemos uma abdução pura para no dia a dia. Todos os movimentos que realizamos com o braço são movimentos no plano da escápula. São movimentos entre flexão e abdução. Então, quando realizamos este movimento de elevação do braço, que nós chamamos, a escápula precisa
problema foi com minha internet ou sua? Eu não sei, mas agora estou bem. Estamos bem agora. Ok. Ok. Continua. Ok. Se tirar o húmero, o braço, se tirar a clavícula e pensar solamente na escápula, a escápula faz dois movimentos no plano sagital. Anterior tilt anterior, inclinação anterior posterior, rotação para cima e rotação para baixo, em rotação interna e rotação externa. Quando realizo este movimento de elevação do braço, é muito importante ter a escápula com um tilt posterior ou uma inclinação posterior associado a uma rotação para cima, upward. Se temos uma insuficiência ou fraqueza de serrátil anterior, como dizes aí Serrato maior ou serrato anterior, está perfeito. Anterior. Serrato anterior. E se tienes uma insuficiência de trapézio inferior? Trapézio inferior? Trapézio inferior. Trapézio inferior. Tu tienes a tendência a ter uma inclinação anterior. Se pensarmos que o acrômio está no topo da escápula, uma inclinação anterior excessiva da escápula vai rebaixar o teto acromial. E quando realizamos este movimento com o braço, tu tens uma chance maior de pinçamento, de impingement, de impacto anterior do ombro. Então, muitas vezes percebemos durante um teste simples como este, realizando 5, 10 repetições ou segurando um peso e realizando este movimento, e eu observo por atrás o ritmo escapular e percebo que existe o bordo inferior da escápula fica muito saliente, excessivamente saliente, e não existe uma rotação para cima, ela fica muito presa. Nós chamamos de discinese escapular ou discinesia escapular. Em espanhol vezes... Um segundo para cá, disquinesia escapular. Disquinesia, ok, parecido, similar. Disquinesia escapular. E quando temos disquinesia escapular, você está rebaixando o teto acromial, e por mais que fortaleça muito o manguito rotador, ele não tem alavanca para mexer na escápula. E nós não temos bons resultados solamente focando em manguito rotador. Então, começamos a pensar nisto, e publicamos uma série de trabalhos. Um deles, o mais importante, publicado há 3 anos, mais ou menos, atrás, na revista chamada International Journal of Sports Physical Therapy, onde mostramos um protocolo de fortalecimento, focando primeiramente em serráteos maior ou anterior, e em trapézio inferior na primeira parte do protocolo. E na segunda parte, depois de 5, 6, 7 sessões de fisioterapia, começamos a focar em manguito rotador, e também no começo fizemos muito trabalho de mobilidade de tórax, porque se tens um tórax mais rígido, tu tens uma tendência a ter impacto anterior. Então, foi assim que publicamos este trabalho, mostrando a sequência com excelentes resultados em pacientes com dolor anterior de ombro. Perfeito. E le voy a preguntar cómo era esa población. ¿Você lembra cómo es a população? Eles eram esportistas? Não. Este trabalho com sedentários e atletas amadores. Mas temos um trabalho na British Journal, se não me engano, mostrando que atletas com disquinesia escapular têm 43% mais chances de desenvolver dolor em ombro durante o ano. Sí, es la revisión sistemática de Hickey. A revisión sistemática de Hickey. Hickey, yo pienso que sí. Sí, yeah. Sí. Y é claro que não é a cura para tudo, como valgo dinâmico, colapso medial no joelho, não é a cura para tudo, mas com certeza o trabalho de estabilização escapular
precisa estar dentro de um programa de tratamento. Não é a cura para coronavírus, mas é importante ter dentro do protocolo. Acá pensamos que la cura para el coronavirus es una caipirinha. Entonces, la gente quiere viajar a Brasil, pero los aeropuertos están cerrados por ahora. Ou um bom vinho argentino. Um bom vinho está bem, mas saudade muito do Brasil. Eu também tenho de Argentina. Espero um dia voltar. Espero um dia voltar e um dia você será bem-vindo acá. Obviamente. Tiago, una cosa interesante para discutir es que con la disquinesia escapular fue como una especie de pasos tras pasos donde han evolucionado las investigaciones, han evolucionado las pesquisas. Primeiro, você tem uma fijação em buscar que tipo da escápula tem você, não? Escápula C1, 2, 3. Você acha que é importante em sua prática? Esta pergunta é muito boa, porque no passado utilizávamos a classificação. Se você tens uma pequena insuficiência de serráteos anterior ou maior, tu tens solamente o ângulo inferior da escápula saliente quando olho atrás. Nós chamamos de tipo 1. Quando tens uma borda inferior protusa e também todo o ângulo medial, borda medial, tipo 2. E quando temos esses dois e uma ascendência da escápula, temos tipo 3. Mas se eu mostrar um paciente para você, para mim, 3 diferentes colegas podem ter diferentes opiniões. Eu penso que é importante graduar o ritmo escapular ou escapular disquinesia em 1, 2 e 3, mas solamente para prática clínica. Para estudos científicos, como existem diferenças de interpretações, nós estamos a usar solamente sim ou não. Tienes ou não tienes escapular disquinesia. Este é mais científico porque é quase que impossível determinar. E trabalhos utilizando 3D, laboratórios 3D tridimensionais, como temos para membros inferiores, é muito difícil para membros superiores, porque tem movimento da pele, da escápula, os trabalhos são um pouco conflitantes. Por isso que é mais uma impressão clínica, visual, do que propriamente verdadeira. Bien, perfeito. Mas esta pergunta é muito boa. Sim, acho que é muito interessante sua resposta. E hoje, acho que em muitos pacientes passa algo parecido quando você vê o ritmo escapulohumeral, você vê muitas disquinesias em todos os pacientes. ¿Vos crees que pasa algo parecido? Lo que le quiero preguntar a Tiago es si no está viendo demasiadas disquinesias en los pacientes, que pasa algo parecido con la confiabilidad. Perfeito. Tuas perguntas são sensacionais, porque são perguntas que temos discutido todos os dias em clínica, no Instituto Trata. Como valgodinâmico em membro inferior? Nós sabemos se a escapular disquinesia é uma causa ou consequência. Nós sabemos se a pessoa tem uma disquinesia no começo do ano e por isso desenvolveu o dolor de ombro. Ou se ele começou a apresentar dolor de ombro e depois apresentou disquinesia escapular. Não sabemos, essa resposta é muito difícil de dar, mas a questão é se tienes dor no ombro e não apresenta disquinesia escapular, tienes que trabalhar este contexto. Outra pergunta é pessoas que não têm dolor no ombro, mas apresentam disquinesia escapular. Por que isto ocorre? Como valgodinâmico. Muitas pessoas apresentam valgodinâmico no joelho, mas não têm dor. Mas os trabalhos mostram que, por mais que muitas pessoas tenham valgodinâmico no joelho, mesmo sendo rodilha, valgodinâmico da rodilha,
disquinesia escapular no ombro, mas não tens dolor, mas quando tu comparas pessoas que não têm dolor com dolor, de disquinesia é sempre um pouquinho maior nesta população do que nesta. So, todos têm, mas quem tem dolor tem mais. Esta é a discussão atual da literatura. É muito interessante e acho que uma boa coisa é o segundo passo da avaliação da disquinesia, que é se você tem uma correlação sintomática com disquinesia. Você, usualmente, você fez algumas avaliações, como, por exemplo, teste de assistência escapular, ou, por exemplo, o algoritmo de Jeremy Lewis, SSMP, você fez algo disso? Nos trabalhos ou na prática clínica? Na prática clínica. Eu uso todos os dias. Então, não sei se qual é nosso público acá, se são estudantes, profissionais, mas... Mix. Mix, tá. Uhum. Nós estamos conversando sobre alguns testes para confirmar se a escapular discinesia é a causa da dolor. Simplesmente pedimos para o paciente realizar o movimento. Se tens dor durante a elevação do braço, nós podemos atrás, com nossas manos, aumentar a rotação para cima da escápula. Quando tu, paciente, faz esse movimento, dói, tenho dolor. Ajude a escápula a movimentar para a rotação para cima, para riba, ou faça o tilt posterior, a inclinação posterior durante esse movimento. Se tens uma melhora de sintoma durante o movimento, é porque provavelmente o ritmo escapular errado é a causa desta situação. Dois testes muito simples, assistência escapular e de retração escapular. Muito simples, que pode te ajudar bastante no diagnóstico. Eu uso bastante este movimento. Outra coisa importante que vimos muito os profissionais, principalmente que trabalham com convênio médico, que atendem 4 ou 5 pacientes ao mesmo tempo, eles começam o tratamento do ombro usando muito flexão. Pegam um bastão, o peso, e começam fortalecendo o deltoide. Como se chama? Deltoides. Deltoides. Você começa trabalhando muito força de deltoide antes de ter escápula, ok, e antes de ter manguito rotador deprimindo a cabeça do húmero, é muito perigoso, porque se pensarmos em artrocinética ou artrocinemática do ombro, sabemos que quando realizamos a elevação do braço ou abdução, existe uma rotação para cima do braço, do húmero, em um deslizamento para baixo. Quando temos o deltoides muito forte, muito tenso, ele tem uma função de elevar a cabeça do húmero. Quando temos manguito rotador forte, eles têm uma função de deprimir a cabeça do húmero. Esta ação integrada entre deltoide e manguito rotador chamamos de força couplée, ou couple force. Força de acoplamento. Se começamos, normalmente, eu já mostrei em um dos meus trabalhos, que pacientes com dor no ombro tienes uma diminuição de rotação externa, de força, e aumento de rotação interna. Então, rotadores externos do ombro são mais fracos em quem tem dolor do que quem não tem. A relação deveria ser 1 para 1. Rotação subescapular, infraespinal e redondo menor, 1. Uhum. Se tens dolor em ombro, subescapular está mais forte do que os rotadores laterais. Então, pensando nisto, concluindo, se trabalha deltoides no começo do tratamento, ele elevará a cabeça do húmero e aumentará a chance de ter impingement, de anterior impingement, de impacto anterior. Isso é muito perigoso. São muitas vezes exercícios feitos de forma errada
simples, mas que de forma errada podem atrapalhar a evolução, podem piorar os sintomas do paciente. So, tratamento de fisioterapia, kinesiologia, do tratamento, um protocolo não é brincadeira. Tu tens que pensar em cada exercício, para que faça, para que não faça. É muito importante ser específico. E é impossível ser específico tratando 3, 4, 5 pacientes ao mesmo tempo. Sí, totalmente de acuerdo con vos. Pasa mucho en Argentina y en otros lugares que a veces, porque se piensa que el paciente tiene un dolor de hombro, debe hacer siempre los mismos ejercicios. No. Y eso es un problema. Es un problema porque perdemos especificidad y tenemos muchas cosas que podemos perjudicar al paciente. Es un gran problema. Entonces, Tiago, voy a preguntarle como aborda a escápula. Então, voltamos com a situação que você tem uma positividade de teste de recolocação escapular, você tem que começar a trabalhar. Você trabalha primeiro o componente ativo, os músculos estabilizadores, ou você também chequeia como é a amplitude de movimento, a situação com as partes blandas? Perfeito. Mi protocolo para tratar o dolor anterior de ombro começa com mobilização torácica. ¿Ok? Movilización torácica para expansión torácica, mucha liberación miofacial para trapecio superior, para peitoral mejor. Yo tento relajar de cadeia anterior de hombro, anteromedial de hombro, para aumentar la expansión torácica. Nós temos um outro teste importante que é chamado de GIRD, ou GERD. Glenohumeral Internal Rotation Deficit. Não sei como usa a expressão em espanhol. Mas é um déficit. Esa misma, nosotros le decimos GIRD, es lo mismo. GIRD. Ok. Se percebes que o paciente tem um déficit de rotação interna do ombro, é importante fazer um trabalho que chamamos de sleeper stretching, de ganhar com terapia manual. Rotação interna, porque isto aumenta a chance de ter escápula disquinesia. Junto com isto, começa um trabalho de estabilização cervical para deep neck flexors, de músculos do core cervical, porque se tienes musculatura cervical profunda trabalhando propriamente, você irá diminuir a demanda de trapézio superior. Aos poucos, começo com trabalho de força, inicialmente com trabalho de serrátil anterior em cadeia cinética aberta, não sei como chama em espanhol. Perfeito. Cadeia cinética aberta. Cadeia cinemática aberta. Cadeia cinemática aberta, com exercícios como punch, utilizando resistência elástica, utilizando pesos, depois evoluindo para um trabalho em cadeia cinemática fechada, como pranchas, como 4 apoios, realizando o trabalho de correção do tórax para utilizar bastante serrátil anterior. Depois começo com trabalhos de fortalecimento de romboide para juntar as escápulas, trabalho em grandes amplitudes para melhorar comprimento, tensão de trapézio inferior. Faço muito trabalho de remadas, muitos trabalhos de puxadas verticais, horizontais, todo o trabalho de complexo posterolateral do ombro. Okay. Redondo menor, infraespinal, serrátil anterior, trapézio inferior e romboides. Estas são as peças fundamentais na primeira metade do tratamento. E com certeza, depois da evolução, começo um trabalho intenso de manguito rotador, mas sempre numa relação de não sempre, mas maioria das vezes 2 para 1. 2 para rotador lateral, 1 para rotador medial. Assim, penso que consigo equilibrar toda a cadeia e se isto vier associado a uma melhora substancial de sintomas, perfeito. Mas eu sempre penso que eu não sou um fisioterapeuta analgésico. Minha função não é somente tirar a dor. Eu não sou um paracetamol.
Eu não sou andador, eu não sou dipirona. Minha função é, se pego um carro que está desalinhado, não adianta solamente trocar o pneu. Eu tenho que alinhar e balancear o carro. Por isso que sempre penso muito em biomecânica, biomechanics. Sempre penso muito em alinhar e balancear o carro. Vamos a hacer una pregunta que es lo que él tiene que evaluar siempre que tiene un paciente con dolor de ombro. Você, imagina que você tem um paciente com dor do ombro que você sempre tem que avaliar para você. O que? Como seria? O que sempre? O que, por exemplo, amplitude de movimento, dor, funcionalidade, função de ombro. O que você acha que é o mais importante que não pode faltar em pacientes? Teste de escapular discinesia. Sem dúvida, o teste mais importante, mas eu sempre sigo quando estou com o paciente em frente, depois de conversa, depois de investigação, anamnesis, eu sempre vou para amplitude de movimento, de rotação interna e externa. Eu sempre vou para a palpação de trapézio superior, porque quando temos uma insuficiência de trapézio inferior, uma das primeiras consequências disso é uma hiperatividade deste acá, de trapézio superior. Eu sempre gosto muito desta palpação. Eu sempre gosto de alguns testes especiais, como Gerber, como Nier, como teste de Job, como lata vazia, lata cheia, testes de apreensão para saber se existe um deslocamento, uma instabilidade. Gosto muito de testes de assistência e retração escapular, como disse anteriormente. Testes especiais são importantes. Depois, testes de mobilidade do tórax, também importante. E testes de discinesia escapular. Esta é a minha sequência. Mas o mais importante para mim, se eu tivesse um segundo para testar, seria discinesia escapular. Bien. Una buena pregunta que hacen acá es, por exemplo, se você tem um paciente que ele está bem, ele tem boa força, ele tem boa amplitude de movimento, tem um tempo de tratamento correto, mas você tem que dar el alta nesse paciente, sim? Ok. Você considera nesse paciente a avaliação da disquinesia? Um paciente que já fez tratamento está bem Sim. ou está com dor? Com dolor? Sim, já terminou, está perfeito. Mais que nada porque os estudos são bastante conflitivos quando você tem um paciente que com 3 meses que eles fizeram um protocolo aplicado à escápula, os pacientes não cambiaram a escápula, não cambiaram a disquinesia, eles continuam com a disquinesia. Mas se ele está sem dolor, para mim é perfeito. Perfeito. Para mim, importante é trabalhar esse grupo muscular e tirar a dor. Se ele está bem e já fiz meu trabalho de alinhamento, por mais que não tenha alinhado perfeitamente os músculos ao redor da escápula, eu estou feliz com isso. Perfeito, ótimo. Claro que antes de alta, antes de finalizar meu tratamento, faço um trabalho muito intenso de força, sensório motor, propriocepção, gesto esportivo. E se ele realiza todas essas atividades sem dolor, com boa perspectiva de movimento, eu estou feliz. Mesmo que não tenha corrigido totalmente discinesia escapular. Ótimo, Thiago. Outra pergunta é: vos que pensás que leva a uma alteração do trapézio inferior? Que acha você que é a causa da alteração em trapézio inferior? A causa, por que ocorre? Eu penso que é a mesma explicação que dei para a discinesia escapular. Não sabemos se é causa ou consequência. The chicken egg issue, né? Dijo Ben Kibler. Yeah, exactly. Não sei em espanhol. Ovo, galinha? Seria el huevo ou a gallina? Ok. Não sabemos se discinesia veio
porque tem dolor ou se o dolor apareceu porque tem desinesia. Isso não sabemos. A mesma coisa para trapézio inferior. Não sabemos se ele enfraqueceu porque tem dolor ou se tinha dolor porque esta é a causa de enfraquecer. Esta resposta ainda não temos. Pelo menos eu não tenho. Eu acho que tampouco todo o tempo é a mesma pergunta para os expertos. Acho que o Ben Kibler, essa pergunta ha respondido 100 veces y la respuesta siempre es la misma. Dice, la respuesta a Ben Kibler siempre fue la misma pregunta y siempre respondió lo mismo. La realidad es que no se sabe. No se sabe. Esta es una muy buena pregunta y te preguntan si tenés en cuenta factores psicosociales. Eu sei que no Brasil tem uma continuação de artigos, una cadena de publicaciones sobre factores psicosociales. Mucha gente está en estudio de los factores psicosociales. Vos solés evaluar esto en tus pacientes, no solamente de hombro, también con dor de joelho u otras cosas. Outra pergunta muito boa e muito atual. Temos discutido muito, principalmente para dor lombar, spine pain, low back pain, para dor na coluna? Dor lumbar. Dor lumbar. Sí. Porque se tu tens dor por muito tempo, se tem dor crônica, começamos a ter mais problemas na cabeça do que propriamente no local. Uma espécie de memória da dolor. O paciente começa a ficar cinesiofóbico, ele não quer fazer um agachamento, por exemplo, porque pensa que vai sempre doer. So, existe, com certeza, uma relação entre fatores biopsicossociais e dor crônica. Mas é óbvio que se você pensa em tratar solamente com tratamento biopsicossocial, você está muito fardado a não ter bons resultados, principalmente em longo prazo, porque você não é o carro que continua desalinhado. So, eu sempre tento fazer minha parte biomecânica. Se com isso conseguir, durante as sessões de fisioterapia, conseguir trabalhar a cabeça do paciente, encorajando a realizar o movimento, cada vez mais expondo este paciente, expondo progressivamente esse paciente àquelas atividades que ele tem medo de realizar, ótimo, mas nem lá, nem cá. Não é solamente biomecânica, não é solamente aspectos biopsicossociais. Temos que ser completos. O problema é que na fisioterapia, não sei em Argentina, mas em Brasil, sou fã da fisioterapia no Brasil, mas como temos muito jovens palestrando em congressos, falando em Instagram, falando em mídia social, eles são como muitas vezes como um jogo de futebol para crianças. Onde está a bola, a pelota, todas as crianças estão atrás. Se a bola vem cá, todo mundo vai. Muitas vezes os jovens não têm um senso crítico para ouvir uma informação, 2, 3, 10 informações, 10, 15, 50 cursos, eventos, para depois realizar um raciocínio lógico. Eles escutam algo de alguém e começam a replicar sem pensar. Portanto, eu sou mais cético. Eu espero um pouco mais para bater martelo e dizer aspectos biopsicossociais são a cura para tudo. Eu espero um pouquinho. Para mim, ainda a biomecânica tem um step over. Ainda tem um passo à frente. Conversando com um dos maiores professores do mundo, Donald Newman, sí, autor do livro Cinesiologia do aparelho músculo-esquelético. Ele dá aula na Universidade de Marquette, nos Estados Unidos, há 35 anos e publicou o livro mais lido de toda a história de fisioterapia. Sí. Todos os estudantes usam aquele livro, aquele book. Mas ele sempre me disse uma vez, eu tenho esta entrevista no meu YouTube, nós conversando e filmando, ele me disse, em 35 anos de licenciatura, de aula,
eu já ouvi mais de 50 técnicas e conceitos novos entrarem e saírem da fisioterapia. Mas aqueles que realmente ficaram e que são utilizados em amplo espectro são aqueles baseados em biomecânica, porque você se baseia na física e não em conceitos subjetivos. Sí. Arranjei muita briga agora? No, muy interesante lo que voy a resumir por ahí un poquito ahí. Muy interesante lo que estás diciendo, como muchas veces creo que es un problema en la cultura latinoamericana que se habla de extremos. Dice, você de Boca ou você de River? Acá é todo o tempo você tem uma postura ou outra. E muitas vezes com os pacientes a situação é totalmente diferente, porque os pacientes são um mundo. Os pacientes têm uma coisa na cabeça, mas uma coisa é a melhor, mas outras vezes não. Então, acho que é muito complicado fazer uma postura estricta com os pacientes. Eu concordo com você muito. Bien, eso es un poco lo que queríamos. Y por ahí, para empezar a meternos un poquito en lo que es este final, creo que quedó muy claro todo lo que mencionaste y estamos muy contentos. Queremos saber un poco cómo están ustedes allá en Brasil con esta situación, cómo están ahora. ¿Vos está en Sao Paulo? Sim, estou em São Paulo. Todos estamos confinados em casa. Serviços essenciais em Brasil podem abrir, como, por exemplo, clínicas de kinesiologia, de fisioterapia. Podemos abrir, mas estamos em meu time, temos quase 200 clínicas no Brasil. Estamos orientando a fechar e atender solamente pessoas muito necessitadas, porque temos que baixar esta curva rápido para daqui um mês, quem sabe, voltar à vida normal. Se todos continuarem indo para a rua, abrindo clínicas, pode ser que isto se estenda por 2 ou 3 meses. Então, estamos nesta situação. É muito importante para você, fisioterapeuta, kinesiólogo que está nos assistindo, que tenha muita calma neste momento. Eu sei que muitos de nós precisamos de nosso trabalho para viver, para comer, para comprar, para cuidar de nossas famílias, mas o importante nesse momento é sentar nos números, como chamamos. Tentar, não sei como está em Argentina, se foi obrigado a fechar todas as clínicas. Sim, nós temos uma complicação porque, obviamente, nós temos que trabalhar, as clínicas estão dia 20 fechado, e, obviamente, o governo, o presidente quer continuar com o isolamento, mas as pessoas têm que trabalhar, então é uma situação complicada e o governo quer continuar o isolamento até fim de abril. Sim. Portanto, eu tenho, como estou vendo até uma pessoa aqui falando, quando eu disse calma, eu sei que é difícil porque precisamos trabalhar, mas o importante agora é sentar no caixa, que chamamos no mundo do negócio. Diminuir ao máximo o gasto fixo, com aluguel, com IPTU, com condomínio, com telefonista, com secretária. Diminuir, achatar ao máximo, atender alguns pacientes que estão muito necessitados e investir fortemente em teleatendimento. Sim. Estamos com uma plataforma em Brasil que fizemos em nosso time, se chama Sistema Scal, S-C-A-L, sistemascal.com.br, que podemos atender os pacientes à distância. Sabemos que isto nunca vai substituir o atendimento presencial, mas para senhores e senhoras de grupo de risco, mais de 60 anos ou que têm comorbidades, que estão em casa com dolor e não podem sair e provavelmente ficarão mais 1 ou 2 meses sem sair de casa, a única forma de podermos ajudar é entrando na casa deles via teleatendimento. So, meu conselho é para o povo de Argentina, invista muito em teleatendimento neste momento, e eu penso que no futuro isto veio para ficar. No futuro, sim, o teleatendimento ele ficará conosco como uma pequena parte de nosso tratamento completo. Eu sempre
puse de ejemplo a Brasil. Brasil es mucho más grande que Argentina en tamaño y Brasil es muy federal. Todos los estados están conectados, pero tal vez vos estás a 4 horas del norte de Brasil. Entonces, en Argentina siempre hay como una necesidad de pasar por Buenos Aires. ¿Vos entendí? Y creo que esta situación ha conectado muchísimo más al país. Esta situação ha sido muito importante para a conexão de toda a Argentina, porque as pessoas estão conectadas todo o tempo, as pessoas estão falando, as pessoas estão estudando muito com este médio. Então, acho que é muito importante sua mensagem e muito obrigado. Eu quero mandar 2 coisas. Um abraço para você, outro abraço para meu professor de português. Todo o tempo disse, Pablo, você fala péssimo, mas... Não. Seu português é perfeito. Eu estava até deixando para o final para parabenizá-lo por teu português. Me peço desculpa por mi portunhol. Como disse antes, prefiro falar em inglês do que em espanhol. Mas espero ter colaborado, ter esclarecido algumas dúvidas. Tuas perguntas foram fantásticas, extremamente atualizadas. Amo a Argentina, já fui à Argentina 4 ou 5 vezes, 4 a 3 a passeio, 1 a trabalho. Espero um dia poder voltar, um dia poder retornar à Argentina para uma conferência ou qualquer coisa, porque eu amo a Argentina, amo meus amigos de AKD, e é isto. SONAFE está à disposição de todos vocês. SONAFE é um grande hermano que a AKD tem no Brasil. Totalmente. Para nós, SONAFE é um exemplo e é um irmão. Então, eu quero muito obrigado de coração. Eu quero abraçar agora, mas eu não posso. E no futuro, eu espero verte pronto, conversar y hablar de esto. Por eso agradecerte de corazón en nombre de toda la AKD. Y estate seguro en tu casa. Un abrazo muy grande para todos los hermanos brasileños. ¿Sí? Perfecto. Abrazo a todos. Obrigado, parceiro. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.